Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2024, estamos na 7ª semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Lembremos, amados irmãos, daquela frase que a gente repete nas Santas Missas. A gente diz assim, ó: precisamos conhecer para confiar. Precisamos confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Vejam, primeiro eu conheço, depois eu confio. E quando eu confio, eu posso então amar, porque eu só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Assim, amados irmãos e irmãs, nós podemos afirmar: Pedro conhecia Jesus, mas ainda não tinha depositado nele toda a sua confiança. Por isso, Pedro acabou negando Jesus. E o pior, negou ele 3 vezes. E, amados irmãos e irmãs, compreendamos, somente após o encontro, vejam, porque mesmo, repito, Pedro conhecia Jesus, tanto que, lembrem daquele episódio quando Jesus perguntou: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Pedro é o primeiro a responder: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro conhecia Jesus, ele entendia quem era Jesus. Então ele precisava agora dar o passo da fé, que é justamente confiar em Jesus. E no momento de medo, justamente ele negou, porque ainda a sua confiança não era suficiente, não era uma confiança, como a gente diz, inabalável. E assim, amados irmãos e irmãs, a fé de Pedro, lembrem, depois daquela tribulação, ela é restaurada quando Jesus encontra com ele de novo. Então, Jesus consegue restaurar a confiança de Pedro. Então, ele agora conhece e confia. Mas ainda falta o amor, ou seja, falta o testemunho, falta Pedro mostrar que ama realmente Jesus. Vejam, dizer, até a gente costuma dizer assim, até mesmo nas postagens da internet, ó: se alguém diz que te ama, desconfie. Mas se alguém prova que te ama, então valorize, Então o que Jesus quer agora é isso, que Pedro prove que ele o ama. E assim,
Amados irmãos e irmãs, né? Jesus, né, pergunta mais uma vez a Pedro. Por quê? Porque o amor ficou em aberto. O amor precisava, o que como foi que nós dissemos? Precisava de ação. Não é só, amor não é só palavra, amor são ações, né? Então Pedro precisa testemunhar. E por isso Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, né? Deus não fica satisfeito somente com a nossa fé. Pois, amados irmãos e irmãs, né? Deus quer ter conosco uma relação de confiança, de amor e misericórdia. Vejam, né? A gente não tem uma relação, hoje em dia principalmente, lembre, com o advento das mídias sociais, o que é que a gente percebe? Nós temos muitos amigos virtuais, mas poucos amigos reais. E Jesus quer ter uma relação justamente com Pedro, uma relação não virtual, mas uma relação real, né? E assim, amados irmãos e irmãs, né? Lembremos também daquela frase que a gente repete, ó. Ter fé é conhecer o caminho. Amar é percorrer o caminho, né? Como a gente diz às vezes, né? Se você quer conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com aquela pessoa, ou seja, você tem que percorrer um caminho longo com ela. E Jesus quer justamente isso, quer percorrer conosco. Ele quer percorrer hoje, né, no Evangelho com Pedro, mas ele quer principalmente percorrer conosco esse caminho. Porque lembre, ele é um caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida. Nós estamos, amados irmãos, caminhando justamente para Pentecostes. E lembra o que é que Jesus diz? Ó? O Espírito Santo vos conduzirá à plena verdade. Então hoje, lembrem, estamos já no finalzinho da 7ª semana da Páscoa e Jesus nos convida, assim como convidou a Pedro, a caminhar com ele. Porque assim vamos galgando o caminho da verdade e, consequentemente, o caminho da vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.